la primavera. Mientras vamos avanzando en la penumbra, anunciamos el albor de un nuevo día. Nos recibes como hijos, desde lejos nos has visto en el camino. En tu casa nos preparas una fiesta. Es la fiesta de sentir tu cercanía. Padre, llegamos a tu casa, como aves peregrinas, buscando el calor. Nos regalas un nido en tu corazón. Es la madre quien nos une, estrechando hondos lazos de familia. Ha tendido la gran mesa en torno a Cristo, quien nos sacia con el pan y la palabra. Somos hijos predilectos, engendrados por un Padre que dio todo, que entregó su libertad heroicamente, conquistándola a cambio de su vida. Una alianza nos ha unido. Queridos peregrinos, nós entramos agora na Igreja da Adoração. Vocês podem perceber que ela é uma igreja que não possui janelas. A luz dessa igreja vem do alto, do teto, porque quer expressar aquela palavra que o padre Kentenich dizia, que Schoenstatt nasceu de um irrompimento do divino. Isso significa que, para explicar que Schoenstatt, que nasceu de uma capelinha abandonada, um sacerdote tão jovem com um grupo de seminaristas, e cresceu e se desenvolveu de tal maneira no mundo todo, todo esse crescimento, toda essa expansão, não se deve a uma pessoa que foi um gênio ou a uma pessoa que teve muita capacidade de organização ou pessoas que tiveram muito dinheiro para investir. Não. O Schoenstatt nasceu porque o divino, Deus, irrompeu, Deus transbordou na nossa história com a sua presença, com o seu amor, e assim Schoenstatt se tornou aquilo que é hoje. E se vemos sobre o altar, existe a maior entrada de luz, para nos lembrar que durante cada Santa Missa, novamente o divino irrompe na nossa história pela celebração da Eucaristia, onde recordamos a vida, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na igreja podemos ver no seu centro uma grande cruz. Essa cruz, diferente das cruzes que existem nas nossas comunidades, nas igrejas, ela é uma cruz que quase encosta no chão, para nos lembrar que aquele Deus que morreu na cruz, Jesus, foi totalmente homem, como cada um de nós, trilhou nossos caminhos, viveu a nossa vida. Lembrando, porém, da palavra de Paulo, que Deus se fez semelhante a nós em tudo,
exceto no pecado, a cruz ela não toca o chão, para nos lembrar também que esse Deus inocente morreu na cruz por amor a nós. Os braços da cruz, eles são abertos, lembrando-nos que a cruz é uma árvore. Assim como no paraíso, uma árvore é sinal do pecado, é sinal da separação de Deus, a cruz de Cristo é sinal de redenção e sinal de unidade com Deus. Na cruz, nos braços dela, as pedras preciosas que nós vemos querem expressar os frutos da redenção, isto é, as graças que nós recebemos pela morte e ressurreição de Cristo. Os sacramentos, a vida da graça, chamarmos a Deus de nosso Pai, tudo isto são frutos que nós recebemos porque Cristo entregou a sua vida numa cruz por nosso amor. O centro da cruz é o símbolo da Santíssima Trindade. Na linha vermelha, nós vemos este quadrado que simboliza o trono de Deus Pai. Esta linha amarela mostra uma cruz com uma leve inclinação. Agora, na cor lilás, nós vemos uma pomba, símbolo do Espírito Santo. E em azul, vemos esse grande sol, símbolo do amor da Santíssima Trindade, e em verde, bem no centro, nós vemos um bebê. Aqui na Igreja da Adoração, o centro dessa igreja é esse símbolo da Santíssima Trindade. Nós já falamos da cruz e agora vamos falar daquele quadrado que tem no centro dessa cruz. Esse quadrado é símbolo do trono de Deus. João no Apocalipse fala: vi Deus sentado no seu trono. O que significa Deus sentado no seu trono? Significa que Deus é o estável, Deus é imutável. Uma palavra que, na verdade, nos faz muito bem, porque nós vivemos num mundo, numa sociedade, onde as coisas mudam muito depressa, onde as relações mudam muito rápido, onde os sentimentos mudam cada dia. E quando nós falamos Deus é imutável, nós dizemos com isso que Deus nunca muda. Deus é sempre o mesmo. Quando nós ouvimos, por exemplo, a história de Moisés, que sobe no monte e vê aquela sarça que arde sem se consumir, e da sarça vem uma voz que diz: Moisés, vá libertar os hebreus das mãos dos egípcios. E Moisés pergunta: mas quem é, Senhor, para que eu diga para os hebreus quem está me enviando? E da sarça vem a voz que diz: diga, aquele que é, ou outras traduções, o eu sou está te enviando. Deus se autodefine como aquele que é. São João define quem é Deus. A única definição que existe vem de João, que nos diz: Deus é amor. Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é paciência. Ele não pode mudar. A sua essência é ser amor. Nós, vocês, nós não somos amor. Nós temos amor, nós temos paciência, nós temos bondade, nós temos misericórdia, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da pessoa, dependendo do nosso estado de espírito. Deus não, Deus é.
Ele não depende de como nós somos para Ele ser. Ele é sempre amor, bondade, misericórdia. E como isso nos faz bem, saber que eu posso chegar para esse Deus, independente de como eu estou, independente de como eu sou, porque Ele vai ser sempre o mesmo comigo. Olhando de novo para esse símbolo, nós vemos no meio uma cruz que ela tem uma leve inclinação para a direita. Essa cruz quer nos lembrar que existe uma dinâmica na redenção. A redenção tem uma dinâmica. Não é assim, Cristo morreu na cruz igual todo mundo está salvo. Não. A dinâmica da redenção me diz outra coisa. Diz, Cristo morreu na cruz igual todos podem ser salvos. Esse podem significa que a redenção minha, de vocês, de todas as pessoas, dependem da nossa colaboração. A dinâmica da cruz me lembra daquela palavra de Santo Agostinho: o Deus que te criou sem a tua ajuda não quer te salvar sem a tua colaboração. Todos somos chamados a colaborar para que a redenção de Cristo não seja em vão. Falando na nossa linguagem de Schoenstatt, nós chamamos isso de capital de graças. A nossa colaboração para que as graças da redenção atinjam muitas pessoas. Bem no centro da cruz, nós vemos um olho. Todos nós sabemos, é o olho de Deus Pai. E o que significa isso? Também todos nós já sabemos, tivemos uma grande aspiração em torno do olho do Pai. Que Deus nos olha. E é importante nós refletirmos que antigamente aprendíamos que Deus realmente nos olhava, mas nos olhava para nos cobrar, para ver o que a gente fazia de errado e também para nos castigar. Um Deus que estava nos controlando. Mas o olhar de Deus é o olhar de um pai. Por exemplo, um pai está de mão dada com o seu filho. O filho solta da mão do pai e começa a correr. O que faz o pai? O pai olha, o pai acompanha. Por quê? Porque ele ama. E quem ama, cuida. Esse olhar de Deus para nós é aquele olhar amoroso de um pai que ama e que por isso cuida e por isso olha. Ele não pode desviar o olhar. E o olhar de Deus para nós é um olhar, por exemplo, é muito lindo a gente pensar que uma criança quando cai, se suja, se machuca, o pai não vai dizer assim para ele: problema seu, você caiu, você se machucou. Não, o pai vai, o pai acolhe. Ele não muda o olhar, ele não olha para outra direção porque o filho caiu, porque o filho se machucou. Muito pelo contrário, ele vai ao encontro. É o olhar de Deus para nós. Um olhar que não se desvia da nossa vida, nas nossas quedas, no nosso pecado. E quando o pecado nos suja. E agora um outro ponto muito importante nessa cruz, à direita, nós vemos o Espírito Santo. Uma pomba. Se nós nos fixamos nos olhos do Pai, a gente vê que vem quase como uma lágrima, uma pomba olhando para baixo. Por que olhando para baixo? Porque ela está vindo para nós. Jesus falou: eu vou voltar ao Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo. E assim saindo do olho do Pai para dizer para nós o quê? Não é que era um objeto que estava do lado de Deus Pai e que Ele falou: olha, agora vai lá para a terra. Não,
para mostrar essa unidade profunda que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso, essa pomba e esse olho também estão no centro da cruz. E nós vemos depois um grande sol. Esse sol significa que o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um amor tão grande, um amor tão profundo, que quer atingir todas as pessoas. Jesus mesmo já falou que o sol, ele brilha para todos, para os bons e para os maus. Assim também o amor de Deus, ele tem que atingir todas as pessoas. Mas como que esse amor de Deus vai atingir todas as pessoas? Através de nós. Eu, você, todos nós podemos ser um raio desse amor de Deus para as pessoas. E aí eu vou falar uma palavra que disse uma vez uma peregrina que esteve aqui. Pena, irmã, que às vezes, em vez de ser um raio desse amor de Deus, nós somos uma sombra na vida das pessoas. Quando a gente não perdoa, quando a gente não conversa com as pessoas, quando a gente não as compreende, quando a gente olha com um olhar crítico, nós estamos impedindo que essas pessoas façam a experiência do amor de Deus, que é um tema que vocês vão tratar depois. Como nós podemos proporcionar para as pessoas essa experiência profunda do amor de Deus? Depende de nós. Se nós agora observarmos o centro do símbolo da Santíssima Trindade, nós vemos um bebê. Um bebê que está no centro da cruz. Esse bebê quer expressar Cristo. E aí nós pensamos, mas Cristo não morreu como um bebê, ele morreu como um adulto. Quer expressar Cristo na sua atitude de entrega ao Pai. Se vocês olham bem atentamente, essa criança, ela tem os braços para cima. Lembram que a última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu me jogo, eu me atiro. Jesus, então, ele se entrega ao Pai, ele se joga nos braços do Pai, totalmente pertencendo ao Pai. Para ele, o Pai era tudo e ele agora retorna ao Pai. Mas essa criança também quer ser símbolo de cada um de nós. Cada um de nós só vai entender a cruz em sua vida, na sua própria vida, quando tiver essa atitude de entrega confiante ao Pai. Vejam, por exemplo, um bebê. O pai pega esse bebê, o pai joga o bebê para cima, embora diz que não deve fazer isso, né? Mas enfim, joga o bebê para cima e a criança, ela ri, ela desfruta daquele momento. Não passa na cabeça da criança: meu pai vai me deixar cair, meu pai vai me machucar, meu pai vai embora e vai acontecer algo comigo. Não, ela fixa os olhos no Pai e deixa acontecer. Se deixa cair nos braços do Pai. Essa confiança de uma criança que se entrega ao Pai, quando nós a conseguimos, quando nós a conquistamos pela nossa oração, pela graça de Deus, a partir disso,
nós começamos a entender todo o sofrimento na nossa vida. O sofrimento que nós já passamos, o que nós estamos passando e talvez que nós vamos passar um dia. Essa confiança inabalável no amor do Pai, que não me engana e que não se engana a meu respeito. Voltando àquela imagem primeira do trono, por quê? Porque esse Deus é totalmente estável, Ele não muda. O seu amor por mim não muda. Na alegria, na provação, no sofrimento, é sempre o... Chegando agora mais próximo da cruz, nós vemos que aqui, aos pés da cruz, está o tabernáculo. O tabernáculo, ele tem uma imagem da nova Sião, da cidade eterna, a cidade de Deus, porque quer mostrar que a nossa vida é um caminho que não para aqui, que nós todos estamos a caminho desse encontro definitivo com Deus e que Cristo é o alimento para esse caminho. Atrás do tabernáculo, nós vemos como chamas, é símbolo da sarça ardente. Já falamos da sarça ardente e lembramos que da sarça veio uma voz para Moisés que dizia: Moisés, tira teus sapatos, tuas sandálias, pois o local em que pisas é terra santa. Então, aquela sarça ardente atrás do tabernáculo quer nos recordar que esse lugar é um lugar santo, lugar da presença de Deus. E em cima do tabernáculo, nós vemos que há 5 santuários, lembrando que Schoenstatt está presente nos 5 continentes. Saindo desse lugar aqui e indo para a direita da igreja, nós chegamos então à imagem de Nossa Senhora. À direita da cruz está então o quadro de Nossa Mãe. Nós já ouvimos, sabemos, não é, do Evangelho que fala, junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Por isso aqui na igreja também, próximo da cruz, está o quadro de Nossa Mãe, o quadro da vencedora. No ano de 1974, seriam 60 anos da fundação, foram, aliás, 60 anos da fundação de Schoenstatt, e Nossa Senhora foi coroada aqui, nesse lugar, como vencedora. A primeira vez que entra no título de Nossa Mãe a palavra vencedora. Nós com certeza já ouvimos que o título da mãe, de Nossa Mãe, ela tem uma história, de acordo com os acontecimentos, foram se agregando títulos nela. E a partir de 74, falamos Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirada de Schoenstatt. Ela tem essas 4 pedras, simbolizando os 4 marcos da história de Schoenstatt. A coroa acima do quadro, essa coroa redonda, ela é feita com palmas, porque palmas é símbolo da vitória. Antigamente, nas coroações de Nossa Senhora, se entregava a coroa, na palma, na mão dela se colocava uma palma, como símbolo da vitória. Nossa Senhora como vencedora. E as pequenas pedras, muitas pedras que nós vemos ali na imagem, na moldura, querem lembrar para nós as diversas situações que Nossa Senhora se mostrou como vencedora. Também em nossa vida e também nas situações que estamos passando agora. Outro aspecto muito importante, muito lindo e que nos fala muito nesta igreja é que ela é uma igreja construída totalmente de pedras. A igreja construída de pedras, se vocês veem, cada pedra é única, cada pedra tem outro formato, tem outra cor. Nos lembra daquela palavra de São Pedro que diz da igreja formada
de pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra nesta igreja. E se nós fôssemos pensar, qual dessas pedras é a mais importante? Será que é esta? Será que é esta? Será que é esta? Todas são igualmente importantes, porque cada uma delas tem o seu lugar. Para que esta pedra grande esteja aqui, ela precisava que esta estivesse aqui. Esta precisa que todas as outras estejam onde elas estão. Assim é o nosso lugar na igreja. Não importa a nossa tarefa, o quanto que nós somos de importante, os cargos que tem. O que importa é que cada um de nós cumpra a sua missão ali onde ela está.